Se você tivesse o poder de voltar no tempo, será que você tomaria decisões diferentes daquelas que você tomou no passado? Foi pensando nisso que eu quis fazer esse vídeo. Se eu pudesse voltar no passado com o conhecimento que eu tenho hoje, como eu teria investido meus primeiros R$ 1.000? Será que eu teria feito algo diferente? E será que esse compartilhamento de conhecimento poderia ajudar você ou tantas outras pessoas a montar a sua primeira carteira de investimentos? Então, se você gostou desse tema, fique até o fim que eu vou te mostrar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos! Se você não me conhece, eu sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero e já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos Balangadã para não perder nenhum vídeo e também não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo porque ele ajuda demais o canal, me ajuda demais, você não tem ideia. Ajuda o YouTube a ranquear esse vídeo, levar o conhecimento para mais pessoas e você também estará compartilhando conhecimento, beleza? Hashtag obrigado. Primeiro de tudo, como foi a minha carteira no passado? Eu sempre gosto de dizer que ninguém sabe tudo e também ninguém vai morrer sabendo tudo. Todos nós temos uma curva de aprendizado e assim foi comigo também. Eu continuo em aprendizado constante, evolução sempre. Mas a minha primeira carteira de investimentos foi no estilo desbravador, principalmente na parte de renda variável. Eu não tinha noção nenhuma de como investir em ações, não sabia como analisar uma empresa, o que olhar, o que não olhar, enfim. A minha primeira carteira de ações foi uma composição no estilo comparativa. Como assim? Eu peguei as carteiras recomendadas de grandes corretoras e de grandes analistas que eu encontrei pela internet, fiz uma comparação dos ativos que mais se repetiam e montei minha primeira carteira de ações. Logicamente que isso não daria certo, inevitável. E se eu tivesse mantido essa carteira, talvez eu não tivesse sobrevivido nessa crise de 2020. Mas tudo é aprendizado, eu montei essa carteira no estilo desbravador e fui estudando e fui me aprofundando e fui refazendo a minha carteira para algo muito mais próximo do que é hoje o conceito que eu dou de carteira de investimentos. Então, já respondendo a primeira pergunta, sim, eu teria feito completamente diferente a minha primeira carteira de investimentos. Então, como é que eu faria hoje meus primeiros R$ 1.000? E detalhe, fique até o fim, e você vai ver que eu vou ter que fazer algumas adaptações na minha estratégia para conseguir adequar R$ 1.000 numa carteira composta. Mas primeiro, como é a carteira que o Saldo Zero prega hoje? Ela é dividida em 3 grandes pilares. O primeiro pilar, fica ali em torno de 10%, é fundo cambial, proteção cambial. A segunda parte é caixa, fica ali 25%, 30% ou mais de acordo com a minha idade. Quanto mais eu vou envelhecendo, mais eu vou aumentando esse percentual em caixa. E o restante fica no quê? Fica em renda variável, agressão em renda variável, ou seja, eu tenho proteção dólar, proteção caixa e agressão renda variável. Se você quer entender melhor como funciona esse conceito, tem outros vídeos que eu vou deixar aqui em cima no card, depois assista lá, porque eu já falei muito dessa composição no canal. Mas tendo isso como base, detalhe, gente, isso aqui não é recomendação, isso aqui é uma base. Eu tenho algumas premissas para investir os meus primeiros R$ 1.000. Primeiro, eu estou considerando que eu tenho conhecimento atual. Estou voltando no passado, mas tenho conhecimento de hoje. A segunda premissa é que eu já tenho a minha reserva de emergência montado. Se não for o seu caso, não fique triste. Eu tenho uma solução para você mais para o final do vídeo, então não saia dele. E a terceira premissa é que eu tenho que dar um destino para os R$ 1.000. Se eu não sei o que eu fazer, eu vou ter que colocar em algum lugar esses R$ 1.000. Vou precisar montar a minha primeira carteira com R$ 1.000. Então são 3 premissas. Então, baseado nessas premissas e baseado naqueles percentuais que eu já citei, você pode estar pensando, bom, ele vai falar que vai colocar 10% num fundo cambial, uns R$ 300 no Tesouro Selic, uns R$ 600 em ações. Será? Quase isso, porque nós temos um problema aqui. O que acontece? Os fundos cambiais, eles geralmente possuem aporte mínimo de R$ 500 para cima. Eu encontrei um fundo cambial em uma corretora, que eu não lembro qual é, que o aporte mínimo era de R$ 250, mas geralmente é acima de R$ 500, ou seja, eu não vou comprar um fundo cambial com esses meus R$ 1.000 porque eu estaria alocando metade da minha carteira em dólar e não é o que eu quero, tá? E aí pensando o que eu posso fazer, pensei assim, bom, vou alocar essa parte menor da minha carteira num ETF, no IVVB11. O IVVB11 é um ETF que replica o índice americano, o S&P 500, com as 500 maiores companhias. Só que mesmo assim, nós temos um problema. O IVVB11 você não compra ele por R$ 100.
você consegue comprar uma cota dele por R$ 210, que é o preço que está em início de dezembro de 2020. Mas já está muito mais próximo aos meus 10% que eu tinha como ideia. Então o que eu vou fazer? Eu vou alocar R$ 210, ou seja, 21% da minha carteira nesse ETF, nesse IVVB11. Você pode pensar, Boni, mas o IVVB11 não é renda variável? Sim, ele é renda variável. Ele é renda variável, mas ele tem um lado de proteção por causa do dólar. Se você quer entender melhor, veja esse outro vídeo que eu soltei semana passada, que eu falo de 4 maneiras como você pode dolarizar a sua carteira para você entender o efeito do IVVB11 como uma possível proteção. Não é o que eu gostaria inicialmente, mas vai quebrar um galho. Os outros R$ 300 não tem chorumela, eu não abro mão, vai ficar em proteção caixa. Estou optando pelo Tesouro Selic, mas poderia ser um CDB 100% liquidez diária, poderia ser um fundo DI ou poderia ser uma conta remunerada no estilo Nubank ou PicPay, o que você preferir. O importante aqui não é rentabilidade, mas é segurança. Quanto maior a segurança, melhor. E os R$ 490 restantes eu colocaria em ações em 5 companhias de 5 setores diferentes, setores que eu tenho mais apreço: o setor financeiro, de bancos, setor de seguros, setor de energia, que eu gosto muito, setor de saúde, e um quinto setor poderia ser algo mais especulativo, um setor de construção, até mesmo um setor de varejo, ou quem sabe um Bitcoin. Por que não? O importante aqui é que eu estaria dividindo essas 5 companhias, esses 5 ativos, com valores iguais, R$ 98 para cada um desses ativos. Esses valores são valores aproximados, tá? Porque depende muito do valor da cotação da companhia. E detalhe, eu não vou citar quais são as 5 companhias porque eu não quero influenciá-lo, eu quero ajudá-lo a entender o meu racional. E um ponto importante, lembra das premissas? Uma delas era que eu alocasse os meus primeiros R$ 1.000 já nessa carteira. Só que isso nada impede de, em futuros aportes, eu reestruturar alguma parte dessa carteira. E uma das coisas que eu pensaria para o futuro era dar uma remodelada nessa minha proteção cambial e incluir sim uma parte em fundos cambiais. E outra premissa com relação à reserva de emergência. Eu estava partindo do pressuposto que a reserva já estaria montada. Talvez esse não seja o seu cenário. Mas sim, a reserva de emergência é importante, sim, ela tem que ser feita, sim, ela vai proteger o seu patrimônio. Mas eu não sou daquele perfil que você precisa montar 100% da sua reserva para então começar a investir em outras classes de ativo, até porque dependendo do seu cenário, você pode levar 1, 2 ou até mais anos para montar uma reserva. E isso você poderia estar aproveitando também para estudar outras classes de ativo. Como assim? Se você não tem a sua reserva de emergência montada e sim, ela é importante de ser feita, você precisa fazê-la, você pode talvez ponderar, pega esse valor de aporte, esses teus primeiros R$ 1.000 ou esses valores que você vai aportar e coloque 80%, foque na composição da sua reserva de emergência e os outros 20% comece a alocar em outros ativos. É uma forma de você estar alocando uma parte menor e aprendendo o funcionamento do mercado, porque vai esperar 3 anos para começar a aprender a investir em outras classes? Então, não sei. Pondere, é a minha opinião, é meu ponto de vista. Pode ser uma saída para você que ainda não montou a sua reserva de emergência. E não estava previsto, mas eu quero trazer um plus aqui. Se você está nessa situação de começar a investir, pondere os custos. Eu vejo muita gente entrando em corretoras que cobram corretagens altíssimas para operar principalmente ações. Até alguns anos atrás era impensável montar uma carteira como essa com baixo custo, porque todas as corretoras cobravam corretagem para comprar ações. Isso elevaria em demasiado os custos de operação e inviabilizaria uma estratégia dessa com R$ 1.000. Mas, ultimamente, nós temos diversas corretoras taxa zero. Por exemplo, a Clear, a Rico isentou recentemente, a Toro isentou recentemente também. O Banco Inter já é zero corretagem já há um bom tempo. Então, quando você começar a investir, pondere os custos. Veja os custos das corretoras. Existem corretoras caríssimas que vão prejudicar bastante a sua rentabilidade de carteira se você montar uma estratégia como essa. Bom, essa foi a minha versão de como eu investi os meus primeiros R$ 1.000, lembrando que não há o certo e não há o errado, mas existe o que é melhor para o seu cenário. Eu espero que eu tenha conseguido agregar conhecimento e eu espero que eu tenha conseguido merecer o seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição. Beleza? Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!